Muito bem, nesta quarta-feira, dia 19 de junho de 2019, o ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, participou de audiência na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Vamos ver então aqui como foi que ele se saiu em relação às indagações do senador Rogério Carvalho, do Partido dos Trabalhadores de Sergipe. Pela ordem de inscrição, senador Rogério Carvalho. Em primeiro lugar, não está em discussão aqui o combate à corrupção e nem é propriedade de nenhum governo e de nenhuma pessoa em particular a defesa do combate à corrupção. O que está em discussão aqui é se Vossa Excelência cometeu ou não o crime da imparcialidade, da seletividade. O que está em discussão aqui é se Vossa Excelência coordenou um conluio em nome do Estado para perseguir em favor dos seus interesses políticos. E eu pergunto a Vossa Excelência, porque essa audiência está sendo gravada e nós sabemos que outros fatos virão. E eu pergunto a Vossa Excelência e espero que o senhor fale a verdade. A primeira questão é: Vossa Excelência mantém hábito de conversar com magistrados do TRF4 por aplicativos de mensagem? Que tipo de conversa? Vossa Excelência fazia pedidos, combinava condutas ou induzia resultados, direta ou por meio de integrantes da Lava Jato? Vossa Excelência costuma discutir casos e processos com os magistrados do TRF4? Se sim, quais termos? Quais casos Vossa Excelência lembra ter discutido com magistrados do TRF4? No caso da pena do ex-presidente Lula da Silva, o chamado caso Triplex, quem alertou Vossa Excelência que a pena permitiria que, se ele pleiteasse a prescrição, em que momento houve pedido seu e de outros integrantes da Lava Jato para o magistrado da 8ª turma do TRF4 ajustarem a pena e impedirem os embargos infringentes e a prescrição? O que Vossa Excelência acha do cálculo dos 3 magistrados da 8ª turma do TRF4 ter coincidido exatamente nos termos de 12 anos e 1 mês de reclusão? E o que o senhor acha da reprimenda do STJ ao aumento da pena promovido pelo TRF4, no caso citado, como diminui tal pena para 8 anos, 10 meses e 20 dias. Eu queria fazer mais algumas perguntas nessa linha, sempre acreditando que o senhor vai falar a verdade, porque está registrado, está nos anais da casa e pode ser utilizado em qualquer momento. O senhor estava de férias no momento do habeas corpus, que foi pedido e que foi deferido pelo desembargador Rogério Fravetto. Nesse período, o senhor conversou com algum delegado da Polícia Federal e indicou que o presidente Lula não deveria ser solto até que a liminar fosse revertida? Nesse período, o senhor conversou com algum desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e nessa conversa se contentava que a liminar deveria ser revertida, que o preso não fosse solto? E mais, o senhor conversou com algum procurador integrante da Força-Tarefa da Lava Jato e nessa conversa se comentava que a liminar deveria ser revertida para que o preso não fosse solto? O senhor se sentiu frustrado, decepcionado, desautorizado ou sentiu qualquer outra emoção quando tomou conhecimento da liminar de soltura do presidente Lula? E mais, o senhor demonstrou isso nas conversas com desembargadores, ministros do STF, do STJ ou delegados da Polícia Federal? Ou seja, essas perguntas, elas têm o objetivo de saber que relação o senhor mantinha com membros de uma operação que não era de investigação, que não era obrigação sua investigar, a obrigação era do Ministério Público e o senhor o tempo todo conduziu e disse como o Ministério Público deveria agir. E no direito todos nós sabemos, existe o advogado, que é responsável por uma parte, que é a parte privada, o Estado representado pelo Ministério Público e a Justiça, que é representada neste caso pelo senhor e pelos desembargadores, que tem que guardar distância. E o senhor não guardou distância, por isso a caracterização de conluio que o senhor estabeleceu em nome do Estado para perseguir e obter vantagens políticas, como aparece nos áudios, nos registros que foram divulgados pelo site que ora tem demonstrado essas questões. E por fim, eu quero fazer uma pergunta ao senhor. O senhor passou 2 dias fazendo um curso com a R7 de comunicação. Curso para vir aqui
e conseguir se comunicar e passar a ideia para o Brasil de que o senhor é o grande guardião da moral e da lei. Eu pergunto, quem pagou os 180 mil, 250 mil que a R7 cobra por esse tipo de treinamento? Quem pagou? Fica a pergunta, a mídia training. Quem pagou o senhor? Quem pagou? Foi o senhor? O senhor tirou esse recurso de onde? Com o salário de ministro? O senhor tem reserva? Eu queria saber. E a última pergunta que eu queria fazer é o seguinte. Eu faço na réplica, por favor, senador, que o tempo já está esgotado. Ele disse que faz na réplica. Ele vai fazer na réplica. Por favor. Senador, eu não sei onde o senhor está obtendo essas informações, mas o senhor está absolutamente equivocado. Essa história é uma loucura. Não existe nada de media training, R7, dinheiro que foi pago. O senhor tem alguma coisa nesse sentido? Não tem nada. Não existiu, esse fato não existiu. O senhor está fantasiando, desculpe. Né? O que aconteceu foi que desde que aconteceu esses fatos foram divulgados, nós procuramos algumas pessoas para esclarecer, parlamentares, nós conversamos. O único auxílio que eu tive durante todo esse período foi minha assessoria de comunicação no Ministério. Não fiz media training nenhuma para vir aqui. Eu não preciso fazer media training para vir aqui falar a verdade. Desculpe. Se o senhor tem esses elementos, se o senhor tem, apresente então. São falsos essas afirmações que o senhor está fazendo. Do outro lado, senador, assim, pelo que eu entendi, o senhor está fazendo acusações graves ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Sugeriu também aí condutas indevidas por parte de membros dos tribunais superiores. Eu acho que para fazer esse tipo de afirmação, seria importante o senhor estar munido de algum elemento nesse sentido. O fato é que eu sempre conduzia a minha atuação como juiz de maneira imparcial e aplicando a lei. Eu jamais dirigi a atuação dos tribunais que examinaram as minhas decisões nas instâncias recursais ou nas instâncias superiores. A questão da dosimetria da pena, o senhor sugeriu que eu teria aí indicado para evitar alguma coisa de prescrição? Isso nunca aconteceu. O senhor está de novo fantasiando. Talvez o senhor tenha lido aí esses blogs fantasiosos, como esse que está fazendo essas ilações em cima dessas supostas mensagens e está tirando conclusões precipitadas. Eu sugeria que o senhor se informasse melhor e tivesse bases melhores para o senhor poder fazer esse tipo de afirmação. Eu nunca conversei sobre dosimetria de pena envolvendo o processo de qualquer pessoa em juízo recursal. E vamos colocar assim, em matéria de dosimetria de pena, quem trabalha na área sabe que a dosimetria de pena não é guiada por dados objetivos. Tá? Não existe aí uma objetividade absoluta na aplicação da dosimetria da pena. Então é normal, nesse processo, muitas vezes, que a pena imposta pelo juiz de primeiro grau seja revista pelo tribunal recursal. É normal que a pena seja revista pelo tribunal superior. Se a referência que o senhor faz é o processo do ex-presidente Lula, ele foi condenado por corrupção. Eu fixei uma pena, o tribunal aumentou. Não tive nenhuma interferência. Zero interferência. Não faria isso, seria até desrespeitoso ao tribunal qualquer espécie de contato para tratar de dosimetria de pena de quem quer que seja. E, igualmente, depois o Superior Tribunal de Justiça reviu essa pena para baixo, aplicando seus próprios critérios. Então, assim, sinceramente, acho que o senhor está absolutamente equivocado nas suas afirmações. E faz acusações graves a membros de tribunais superiores e tribunais recursais. Eu não fiz acusação nenhuma. O senhor está da mesma forma que com o senador Contarato botando palavras na minha boca, o senhor está usando de uma retórica para tentar desqualificar as perguntas que eu lhe fiz. Eu fiz perguntas, eu não fiz afirmação sobre essas questões. Eu perguntei se o senhor se relacionou com essas pessoas de alguma forma para tratar dos assuntos. O senhor está dizendo que não, está registrado e vamos ver os fatos que vão aparecer para a gente ver pela frente. Agora, eu tenho mais uma pergunta para deixar aqui para o senhor. Da mesma forma que o senhor fez busca e apreensão na casa dos familiares do presidente Lula, dos filhos, da mulher, de todo mundo, eu pergunto, a sua esposa, que é advogada, advoga para empresas internacionais que trabalham ou que trabalharam no setor petrolífero, do setor petrolífero, trabalhou para multinacionais desse setor? Veja, o senhor está aqui na condição que veio espontaneamente. Todas as perguntas a gente tem o direito de fazer e a imunidade para fazer. E eu estou perguntando ao senhor, porque
Se não, o senhor responde. Se sim, o senhor responde. É apenas uma pergunta. A sua esposa trabalhou para empresas do setor petrolífero? A sua esposa trabalhou em escritório de advocacia que fez, ou teve sociedade que fez acordo de delação premiada? Deixo essas perguntas para o senhor. Eu não estou acusando. Eu estou lhe perguntando como fiz, ainda tenho 36 segundos, como fiz nas outras questões. Eu questionei. E o senhor, com o treinamento que fez, tentou inverter. Com o treinamento que fez, tentou inverter, dizendo que eu estava acusando. Eu não estou acusando. Quem acusou, sem provas, o presidente Lula foi Vossa Excelência. E que tirou o outro presidente do mesmo quando disse para não perder apoio. Isso está nos autos, está nos registros que nós vamos ter a oportunidade de aprofundar o debate aqui. Portanto, quem está invertendo e tentando fugir do debate e das respostas é Vossa Excelência. Ministro, com a palavra. Bem, senador, o treinamento inexistente que Vossa Excelência afirma que eu teria feito, eu realmente não fiz, né? Mas tudo bem. Tá bom, senador. Então apresente esses elementos inexistentes que nós examinamos aí. Na outra questão, em particular, assim, desde que eu comecei a trabalhar na Operação Lava Jato, é realmente muito custoso, e uma das tentativas que houve durante todo o curso da investigação foi de difamações. Algumas vezes essas difamações atingiam não a mim, mas até familiares, né? No caso a minha esposa. A minha esposa ter advogado para a empresa internacional, eu sei que tinha lá um fake news lá que teria advogado para a Shell, então era todo um plano de destruição da Petrobras para que a malvada Shell chegasse aos nossos campos de petróleo. Assim como surgiu a história da CIA, né? Que o ministro Moro, o juiz Moro, era um agente da CIA disfarçado para destruir as estatais brasileiras. Isso são todas fantasias. Respondendo objetivamente, não. Minha esposa nunca advogou nos processos envolvendo a Operação Lava Jato, não trabalha na área criminal, não trabalha na área civil relacionada a essa área criminal, jamais advogou para essas empresas petrolíferas ou fez algum serviço específico relacionado a essas empresas.